E agora, na minha visão, sem dúvida, a pesquisa de mercado é a parte mais importante da sua estratégia de marketing digital e também do seu negócio. Então, para que algo dê certo, que você entenda o seu público, se realmente vai ter interesse, você precisa sim fazer uma pesquisa de mercado. Existe no mercado aí algumas estratégias que nem todos os nichos eles podem se dar o luxo de fazer ela. Mas o lançamento de um produto ou oferecer um serviço sem que ele ainda esteja pronto. Mas aí você vai entender se vai ter realmente, se você vai ter alguém que queira e tenha interesse no seu produto ou serviço, se você fizer esse tipo de estratégia. Mas você realmente precisa estar com algo já meio que alavancado ali, né? Para você não perder muito tempo se você vê que realmente há uma procura grande para aquilo ali, tá? Eu vou dar um exemplo, um livro, né? Então você vai fazer um lançamento de um livro e aí você começa a divulgar esse lançamento e você vai entender se realmente há interesse por parte das pessoas naquele título, naquele assunto, né? Então você faz e-books e você começa dessa forma para entender se vai ter você vai ter demanda, né? Para atender essas pessoas que têm interesse no seu negócio. Então, muito importante pesquisa de mercado para você entender as dores do seu público, que foi o que a gente falou anteriormente, né? Para você entender a sua persona. E existe, tá, gente? Ferramentas na internet que você pode e deve utilizar para fazer esse tipo de pesquisa. E eu vou mostrar para vocês. Antes de eu mostrar as duas aqui que eu escolhi para estar ensinando vocês a utilizar, quero dizer algo muito importante. Utilize as redes sociais para fazer pesquisa de mercado. As suas particular mesmo aí, que você já tem, coloca aí no Insta uma caixa de perguntas, uma enquete, né? Utilize essas ferramentas que o próprio Instagram tem para fazer interação com o seu público, para fazer essa pesquisa. Muito importante, a sua pesquisa de mercado deve iniciar com uma pergunta assim: qual é a sua maior dificuldade? 3 pontinhos. Vamos ao exemplo. Qual é a sua maior dificuldade no marketing digital? E aí eu tenho essa resposta. A minha maior dificuldade é conseguir atrair seguidores. Ok, eu já entendi que a dor do meu público eu preciso de seguidores, eu acho interessante ter seguidores, eu tenho uma dor que é não conseguir seguidores. E aí eu faço materiais, eu faço cursos que falam sobre isso. Então, deu para entender? Você precisa identificar qual é a dor do seu público para você poder construir um produto ou um serviço, né? Oferecer algo que vá realmente solucionar um problema dessa pessoa, dessa persona. Eu costumo dizer isso, né? Que antigamente a gente fazia os produtos e serviços e ia atrás do cliente. Hoje em dia é o contrário, a gente vai primeiro entender o cliente para poder oferecer o melhor produto e serviço para essa pessoa. Então, realmente, todo o mercado está em constante mudança, né? Tanto o consumidor como o mercado. Como a gente já viu, as perguntas elas estão se invertendo, né? A gente não pergunta mais se o cliente quer, né? É o cliente que pergunta pra gente se a gente tem a oferecer. Então é isso que você precisa ficar atento. Vamos fazer pesquisa de mercado, vamos entender o nosso público, vamos entender se existe realmente demanda pra gente poder fazer oferta. E como a gente vai fazer isso? Através de ferramentas, através das redes sociais, que eu já expliquei pra você. E também tem o Google Forms, tá? Eu utilizo o Google Forms, que é uma ferramenta gratuita do Google, que é os formulários. E você vai criar formulários para essas pessoas, né, responderem. Eu tenho 2 formulários aqui que eu criei. Você pode começar criando em branco, né? Ó, ele é muito simples, ele é intuitivo, você só precisa ter uma conta de Gmail. E aqui você vai dar um título para o seu formulário, uma descrição. Aqui você vai perguntar, né, alguma coisa. Então vamos lá. Qual a sua maior dificuldade com relação vamos pensar em alguma coisa, ao emagrecimento, né? Então, vamos lá, emagrecimento. Ponto de interrogação. Você pode aqui do ladinho escolher como a pessoa pode responder. Ela pode fazer uma resposta curta, um parágrafo, pode ser múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa. Aqui tem as grades também, né? Eu quero colocar 1, 2, 3. E data, horário, que você vai ver que existe aqui opções para você pôr no formulário. Eu vou usar a múltipla escolha. Então, a minha maior dificuldade com relação ao emagrecimento pode ser a gula, né? Eu como muito, né? Eu sou ansiosa. Vamos botar assim, ansiedade.
Ansiedade, ok. Uma outra coisa que é muito difícil com relação ao emagrecimento, né, é, por exemplo, TPM. Vamos lá. Genética, né? Então pode ser outra coisa. Enfim, eu não sou desse ramo do emagrecimento, mas quem tá aqui assistindo, se é do ramo do emagrecimento, pode estar pensando assim, nossa senhora, existem tantas coisas. Então aqui você vai colocar, você que entende do seu negócio, vai colocar as opções, né? Pra pessoa realmente vir aqui, ticar o negocinho e você depois vai receber essas respostas, tá? E você vai conseguir entender o seu público. E aí criar conteúdos mais estratégicos, criar produtos, né? Que realmente solucionem a dor daquela pessoa. Então, ok, existe o Google Formulário, Google Forms. Depois que você cria esse formulário, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu tenho um formulário aqui criado. Você vai vir enviar. Você pode enviar por e-mail. Você coloca o e-mail da pessoa aqui. Ou você pode pegar um link, tá? O link tá aqui, ó. Você pode encurtar ele, inclusive. Ctrl C, que é copiar. Vai lá no seu WhatsApp, pode ser em grupos do Facebook, você vai ver quais os canais em que você vê movimentação com relação ao seu negócio. Vai falar um pouquinho, olha pessoal, estou fazendo uma pesquisa de mercado, gostaria que você respondesse para estar ajudando a construir um produto bacana para vocês com o meu conhecimento. Vou deixar o link aqui embaixo, é rápido, então tenta ser o mais breve no seu formulário, mais rápido, tá? Para que a resposta também, que a pessoa se realmente tenha vontade de responder aquilo, né? Ninguém gosta de muito blá blá blá. Então você vai fazer isso. E aí, eu sempre digo isso. O ideal é você conseguir no mínimo 20 respostas, tá? Então se você conseguir 20 respostas já tá ótimo, você consegue aí ter uma base do que você precisa para o seu negócio. Tem outra ferramenta que é o Typeform. Ela é uma outra ferramenta também de construção de formulário, é um pouco mais complexa que o Google, né? Google Forms, você precisa ter um cadastro na plataforma também. Eu vou deixar os links, tá, gente? Todos os links das ferramentas que eu estou falando para você aqui, eu vou deixar aqui embaixo no curso para você acessar, tá? Então, ok, aqui você vai ver que vai ter um formulário também, esse aqui eu criei para testes, né? Você tem interesse em se tornar referência nas redes sociais e atrair mais alunos? Sim ou não? Você investiria, né? Eu acho que eu botei errado aqui, em conhecimento se houvesse um bom material, curso focado em estratégias de divulgação para professores? Sim ou não? Aqui você verifica os resultados, né? Então é outra ferramenta aqui que você pode depois dar uma olhada, que também é muito legal para fazer pesquisa de mercado, tá? Além disso que eu estou falando para vocês, faça pesquisas no próprio Google, gente. Tem o Yahoo, tem o Google, tem, enfim, várias plataformas de pesquisa. Pesquise empresas que já fazem o que você faz. Pesquise se elas têm sucesso no mercado. Pesquise os seus concorrentes. Faça pesquisa, tá? E aí você vai entender o seu público-alvo, vai entender a sua persona. E aí, vamos lá. Existe uma diferença entre público-alvo e persona. O público-alvo, ele é uma representação ampla dos clientes que você visa ter. Então, alguns dados são relevantes, como a idade, o gênero, a localização, a renda, a escolaridade. E a persona, que é o cliente ideal, que além dos dados definidos no público-alvo, são estabelecidas informações psicográficas, que é a personalidade, o estilo de vida, valores morais, desafios, as emoções. Entendendo isso, gente, você vai conseguir definir algumas estratégias mais certeiras. Vou dar um exemplo. Você entende que quem influencia a sua persona, aí a gente entra nos valores morais, é o Érico Rocha. Vou dar um exemplo, tá? Veio aqui na minha cabeça agora. E aí o Érico Rocha vai vir na sua cidade fazer uma palestra. O que você precisa fazer? Se você sabe, você identifica que o Érico Rocha influencia a sua persona, você precisa estar nessa palestra. Ou como uma patrocinadora, ou como uma pessoa que ajuda na organização, e aí você pode entregar de repente em troca panfleto, alguma estratégia, você pensa assim até de marketing offline, que a gente nem tá falando do digital agora. Ou você vai fazer o quê? Você vai começar a impulsionar as suas publicações, e a gente vai entender esse tráfego pago depois também aqui nesse curso. E aí você vai começar a patrocinar para as pessoas que estão participando desse evento, porque lá no Facebook você consegue fazer isso, tá?
Então, olha só, existem várias estratégias que você pode fazer quando você identifica a sua persona, tá certo? Então, gente, outra coisa, tá? Por favor, faça o quê? Atualize sua pesquisa de mercado todo ano, porque a gente já viu aqui que o público muda, o consumidor muda, o mercado muda, e aí essa mudança está acontecendo cada vez mais rápido. De repente, daqui a um ano, você vai ver que o seu público não é mais aquele. Eu vou te dar um exemplo novamente sobre professores de inglês. Você começa a ver que a sua persona é adulto que trabalha em empresas grandes. E aí você começa a lecionar para um adulto que trabalha em uma empresa grande e você identifica aquela persona. Você começa a comunicar para aquela persona. Seus posts vão ser relacionados vai ser mais business, né? Porque você precisa comunicar com essa pessoa. Mas aí, de repente, um dia chegou uma adolescente e vai começar a fazer aula com você. Essa adolescente te indicou para outra adolescente, que te indicou para outra, para outra. E quando você vai ver, você só tá dando aula para adolescente, para os teens. E aí você percebe que o seu público mudou totalmente, ele virou teens. A sua comunicação não pode ser mais business. Vai precisar ser o quê? Mais teens, vai ser falando de Netflix, de YouTube, fazendo games. Então toda a sua comunicação, toda a sua estratégia vai mudar. Então a dica que eu dou é, faça as pesquisas de mercado, mas atualize todo o ano, tá? Então é isso, gente, dá uma respirada agora, pensa um pouquinho sobre isso, né? Entenda que essa parte da estratégia de marketing digital é a mais importante. Você precisa demandar energia, precisa demandar tempo para fazer isso, porque é isso que vai delimitar se você realmente vai ter sucesso ou não, né? Então você vai conseguir, com certeza, ser muito mais certeiro se você fazer essa pesquisa com qualidade.